Amém? Assim como você está, oremos. Senhor nosso Pai, Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. E queremos agradecer ao Pai pela oportunidade daqueles que deram sua oferta, mas o Senhor sabe o coração daqueles que não doaram também, né? Que o Senhor continue abençoando e que não deixe faltar o pão de cada dia na casa de cada um. São essas bênçãos que eu te peço por Jesus. Amém. Socorro, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Bom, hoje é uma quarta-feira especial, é quarta Team, né? A gente estava contando com a galera aí. Eu chamei um convidado especial para estar aqui. Ele vai fazer 16 anos ainda o ano que vem, olha para você ver. E ele já faz parte lá da igreja dele, do Eldorado, do MAPS, que é o departamento do Ministério das Possibilidades. Ele é sonoplasta. Lá tem sonoplasta, aqui tem sonopresta, né? Ele é sonoplasta e é diácono. Eu queria chamar aqui o filho do nosso irmão Kerry Alisson, o João Gabriel, né? João Gabriel, seja bem-vindo à Igreja Leão de Judá, né? A gente estava contando que você ia pregar para uma garotada aqui, mas alguma coisa aconteceu que a garotada não veio, mas nós somos os jovens de hoje, tá? E fique à vontade, João Gabriel. Oi. Amém, jovens fortes aqui, né? Gente, eu lembro da primeira vez que eu vi a Cássio. Ele foi pregar lá na igreja e eu nunca me esqueci dele por uma situação. No meio da pregação, eu começava a falar do filho dele. Aí ele falava bem assim: eu tenho um filho, ele é um menino terrível, pensa num menino terrível. Aí ele falava: imagine uma criança terrível. Não, agora imagine 10 vezes mais, esse é meu filho. Imagine umas 5 vezes mais, aí é meu filho. Ou criança terrível. E ele começava a pregar sobre o filho dele. Eu fiquei rindo daquela situação. E ele falava que era mais sonoplasta do que ancião. Cássio, eu me identifico com você que a vida de sonoplasta é difícil, a gente sofre bullying. Quando ocorre alguma programação, dá algum probleminha na igreja, todo mundo olha para quem? O sonoplasta. O sonoplasta pode estar lá atrás, mas quem, pessoal, olha? Todo mundo via assim que nem coruja, para quem? O sonoplasta. Então, Cássio, difícil a nossa vida aí, mas a gente está aqui para honrar o nome do Senhor, amém? Irmãos, eu nunca vi, eu até me arrepiei agora. Toda vez que eu vejo a ação do Espírito Santo é quando tem uma parte especial em que ela entrega, se encaixa com a pregação. Mas eu nunca vi um testemunho na hora da oração se encaixar com a mensagem. Minha irmã, qual é o seu nome, minha irmã? Socorro, minha irmã, socorro. Você foi enviada por Deus aqui hoje para falar o que você disse aqui. Irmã, tem tudo a ver. O seu irmão tem tudo a ver o que a senhora acabou de falar. Meus irmãos, hoje eu quero contar a história sobre um homem especial, segundo o coração de Deus. Alguém que sabe? Segundo o coração de Deus, Davi, olha aí, ó. Quase que o seu filho fala, de tão peralto que ele é. Meus irmãos, Davi que foi tanto exemplo para nós quando éramos crianças, provavelmente que todos conheceram Davi quando eram jovens ainda, crianças, Davi que derrotou Golias, Davi que venceu o gigante. Meus irmãos, desde criança, Davi, com seus 12 para 14 anos de idade, já cuidava das ovelhas. Já uma responsabilidade, nessa responsabilidade ele era fiel, cuidava das ovelhas de seu pai. Todo santo dia, então, ele ia para o pasto e começava a cuidar das suas ovelhas, se dedicando, porque ele imaginava que era para o Senhor que ele estava fazendo. E então veio um dia em que um leão veio pegar essas ovelhas dele. E o que Davi fez? Ele fugiu? Não, foi atrás da ovelha e pegou a ovelha e ainda matou por cima o leão. Depois, então, outro dia veio um urso. E ele fugiu? Não. Foi para frente da batalha e também matou o urso. Então passou-se o tempo até que Samuel recebeu um chamado. E que tinha que ir até Belém, numa casa, que se chamava Casa de Jessé. E lá escolheria um novo rei de Israel e ungiria na frente de todos daquela casa. Então Samuel recebe seu chamado, vai até Belém.
Não é Belém do Pará não, tá? É Belém lá da terra de Judá. Para quem tem a dúvida, é Belém de Judá. E então, chegando lá, ele entra na casa de Jessé e começa a olhar para cada um dos filhos de Jessé. E então ele olha um alto assim, forte, e fala, Senhor, isso daí tem a cara de Saul. Eu acho que esse daí vai ser o rei. E o Senhor falava, não, não é esse Samuel. E então foi um por um, foi-se os 7. E não tinha o ungido do Senhor. Então Samuel ele fica pensando, mas Senhor, eles não estão aqui. Aí ele falou, tem mais um. Manda Jessé chamar o outro. E então Samuel pergunta, Jessé, tem mais um? Jessé fala, tem. Mas esse daí é o mais moço, é o mais fraquinho. A gente nem dá muito valor para ele. Ele está lá agora cuidando das ovelhas. A profissão mais humilde que tinha. E então Jessé falava, chame ele. E chamou. E então Davi chega, todo assim, o que aconteceu? Porque Samuel, o ungido do Senhor, o chamou. E então Samuel olha para aquela criança e Deus fala, Samuel é este. Este é o ungido do Senhor. E então Deus pede para Samuel ungir na frente de todos daquela casa. E naquele momento Davi recebe a sua promessa de que se tornaria rei de Israel. Amém, irmãos? Aleluia! Glória a Deus. Nossa, que amém fraco. Amém, igreja? Agora eu escutei um amém. Até a outra casa lá começou a tremer de tanto amém forte que saiu. Mas então, meus irmãos, passe-se um tempo e chega a guerra. E nessa guerra era Israel versus filisteus. E então os irmãos de Davi vão para a guerra. Davi ainda moço não podia ir para a guerra. Chegando lá os irmãos de Davi, passa um tempo e eles começam a sentir fome. Então o pai de Jessé, Jessé, o pai, ele sempre cuidando de seus filhos, de sua família, e fala para Davi ir lá e dar mantimento para os seus irmãos. Davi chegando lá, dá mantimento para os seus irmãos, mas se depara com uma pequena não, vamos dizer, uma ação tanto que estrondante, onde estava o gigante de Gileade, do time dos filisteus, atormentando e zombando do nome de Deus. Davi se choca com aquela cena. E ele fica parado? Não. Que nem no leão, que nem no urso, ele vai para cima da guerra de novo. E então ele chega em Saul e fala, ninguém vai, pois eu vou, pode deixar que eu vou sim dar para esses daí, que Deus usa até eu, um mero ser jovem, mas eu vou. E então Saul não tinha muita escolha, ninguém queria ir. Muitos, porventura, devem ter achado essa ideia um tanto que maluca. Ele fala, tá bom, mas vai com a minha armadura? Davi fala, não vou com sua armadura não. Eu não preciso de espada e lança. Eu vou em nome do Senhor. Não vou por mim, eu vou em nome do meu Senhor. Porque esse homem está zombando e atormentando o nome do meu Deus vivo. E eu não vou deixar que ele fique quieto zombando dele. Então Davi pega a sua funda, vai até o riachozinho que ele tinha perto, pega 5 pedras, onde ele só precisou de uma e acerta na testa do gigante. O gigante cai. E então o gigante caído, Davi pega a espada do próprio gigante, que depois vem se tornar a sua espada, e corta a cabeça do gigante. Meus irmãos, que glória! E depois disso tudo, Davi fala que ele era apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Tudo isso dando mérito ao Deus vivo. Tudo isso falando que Deus era o superior, que ele era apenas um instrumento. Davi sempre teve comportamentos humildes. Uma vez, Saul convidou Davi para se casar com Mical. E ele falou, não, meu senhor, eu não sou digno de ser genro do meu rei. Gente, olha só. A ponto de o próprio rei convidou para Davi se casar com a filha dele. Ele falou que não era digno de ser genro do rei. Ele também depois comparou-se a uma pulga, a um cão, perto da existência de Saul. Ele mesmo falou isso. Meus irmãos, depois que aconteceu com o gigante, Davi começou a receber mérito em Israel. E então ele foi crescendo. Deus foi cada vez usando ele, porque Deus estava com ele. Então começou a participar do exército do Senhor. Consolava Saul quando era atormentado por demônios. A um ponto que estava tão grande, mas tão grande, em que no meio de cânticos, depois de uma guerra, mulheres cantavam. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Quantos conhecem essa canção? Levanta a mão. Quantos aqui já ouviram essa canção? Levanta a mão. Olha, os irmãos estudiosos da Bíblia aí. Tinha que ser sonoplasta, né, irmão? Sonoplasta estuda, vocês não estão ligados. Sonoplasta é fiel, meu amigo. Sonoplasta lê a Bíblia todo dia.
E então passa-se um tempo. Só que agora, com a inveja e o orgulho de Saul, Davi tem que fugir. E mesmo fugindo, Deus estava com Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes. E nas 2 vezes ele mostrou para Saul o seguinte: eu não sou digno de tocar no ungido do Senhor. Deus pode não estar mais com você, mas você já foi ungido dele. E eu não sou digno nem sequer de tocar, nem sequer de ferir o Senhor. E se comparando ao cão, a uma pulga. Davi estava com risco de morte, poderia ter matado Saul 2 vezes, e mesmo assim falou que não era digno de tocar no ungido do Senhor. O ungido do Senhor querendo matar Davi. E Davi sabendo quem era ungido era ele. Mas por respeito a Saul já ter tido a bênção, já for escolhido o Senhor, Davi não tocou em Saul. Depois a gente pode ver o tempo em que se passa um pouquinho a mais. E então Saul e Jonatas morrem. Davi, ele clama. Davi, ele chora pela morte de Jonatas e Saul. Davi chora pela morte do seu inimigo. Na verdade, Saul não era seu inimigo. Na cabeça de Saul, Davi era seu inimigo, mas Davi nunca foi inimigo de Saul. Davi sempre apoiou Saul, Davi sempre estava do lado da casa real. Davi sempre estava cuidando da casa dele, o protegendo, indo à frente. Mesmo assim, ele chora e clama pela morte de Saul. E faz um cântico fúnebre para Saul e Jonatas. E para a pessoa que deu a notícia da morte de Saul, onde o tal Amalequita disse que ele tinha matado Saul, Davi mata o cara que diz ter matado Saul. Porque não se deve tocar no ungido do Senhor. Passa-se mais um tempo, depois de alguns meses, Davi se torna rei de Judá, mas não se torna rei de Israel, porque naquela época existia um homem que se chamava Isbosete. Alguém já ouviu falar desse nome Isbosete? Pode levantar a mão. Isbosete. Isbosete, ele tinha mais ou menos 40 anos de idade quando ele assumiu o trono em Israel, porque ele era o filho legítimo de Saul. Então, Isbosete guerreando com Davi, Isbosete começou a perceber que Davi estava sendo usado por Deus, porque Davi estava com Deus. E as pessoas viam Deus em Davi. Judá estava prevalecendo, Judá estava se fortalecendo, enquanto Israel estava caindo em decadência, porque o rei não era ungido do Senhor. E então Davi começa a fazer aliança, consegue apoio. Davi consegue apoio da tribo de Benjamim, onde tinha ótimos arqueiros. E depois de 7 anos lutando, persistindo, Davi não se esqueceu dessa promessa de que seria rei de Israel. E então, lá para os 14 e 15 anos, quando recebeu a promessa, em meados de 30 anos, 32, Davi se torna rei de Israel. Olha só o quanto tempo que teve que esperar para que a promessa se cumprisse. E depois que Davi pegou seu trono como rei de Israel, mudou a arca da aliança de lugar. Conseguiu um novo local para ela. Queria fazer um templo para o Senhor, mas o Senhor não deixou. E então Davi recebeu essa ordem de prontidão, falando: não, Senhor, o Senhor não deixa, tudo bem, mas pelo menos vou conseguir mantimento para a tua casa. Pelo menos vou conseguir os materiais para que meu filho possa fazer a casa para o Senhor. E Davi, durante toda a sua vida, foi conseguindo mantimento para a casa do Senhor. Meus irmãos, o segundo coração de Deus, onde sabia que era o rei, mas sabia que o verdadeiro estava lá nos céus. E ele era o rei de todos os reis. Rei dos reis. Rei dos reis. Que fantástica, incrível história de Davi. Quantas pessoas aqui já escutaram sobre Davi? Levanta a mão. Eu acho que a pergunta mais fácil é dizer quantas pessoas não escutaram, porque eu acho que muitos aqui, todos aqui escutaram. Meus irmãos, Davi foi um cara em que mesmo caído no chão, Deus o levantava. Davi foi uma pessoa que sempre acreditou em Deus, passou por momentos de luta, mas sabia que Deus estava do lado dele. Até que teve um dia. Vamos abrir agora lá em 2 Samuel. Segundo Samuel capítulo 11.
Amém, irmãos? 2 Samuel capítulo 11. Todos encontraram? Enquanto vocês vão encontrando, eu vou falando um pouco dessa história. É declarado guerra de Israel contra os amalequitas. Israel está quase vencendo e é tempo da primavera, onde os reis devem guerrear. Mas olha só o que acontece. Em 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotam os amonistas e cercam Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama, tinha acabado de dormir, e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliam e mulher de Urias, o Etita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da menstruação. Ali do lado a gente tem uma imagem que representa isso. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou recado a Davi dizendo que estava grávida. Meus irmãos, meus caros e queridos irmãos, Davi, que sempre foi para a guerra, nesse momento, enquanto estava vencendo, ele se desleixou e falou: deixa rolar, a gente vai vencer mesmo. O poder subiu para sua cabeça, o orgulho subiu para a mente. Não estava mais Deus reinando em seu coração. E então, o primeiro vacilo de Davi não foi mais para a guerra. Meus irmãos, a gente sempre tem que ir para a guerra todos os dias. Davi, quando teve a oportunidade de matar o leão, ele matou. Quando teve o urso, ele foi. Por que agora ele não foi? Quando teve Golias, ele foi. Por que agora ele não foi? E então Davi decidiu ficar no palácio, desfrutando de seus bens que ele mesmo tinha conquistado na cabeça dele. O orgulho se subiu. E então ele abre espaço para a tentação. Vê de longe uma bela mulher que estava se purificando. E então lá, pergunta para o servo que estava do lado: quem é aquela mulher ali? Eu acho que o servo meio lisonjeado, meio assim, falou: Senhor, que ali é a esposa de Urias. Aí falou: chama ela lá. Falou: mas Senhor, a esposa de Urias. Ele falou: eu sou o rei de Israel, eu que mando, pode chamar ela lá. Foi lá e se deitou com ela. Depois ela engravidou. Depois aqui a gente pode ver um pouco dos versos 6 ao 13, onde a gente vê em que depois que isso aconteceu, Davi tenta próprio solucionar seu problema. Ele chama Urias para o palácio e fala bem assim: Urias estava na guerra. E fala bem assim: Urias, vem aqui. E vem e se deita com a sua mulher. Tenha e começa a desfrutar dos prazeres que tem com ela. E então Urias, desobedecendo a ordem do rei, naquela noite ele dormiu com os guardas no chão. No outro dia recebeu uma mensagem Davi de que Urias tinha dormido no chão lá no palácio junto com os guardas. E então Davi chama de novo Urias e pergunta por que você não foi. Urias fala: porque eu sou um servo fiel. Eu não aceito meus amigos, meus companheiros, meu comandante. A Arca da Aliança está acampada na tenda. Todos os outros estão acampados ao ar livre, eu aqui, desfrutando com os prazeres da minha mulher. E Davi olha o que faz: nada. Ele fala: parabéns, mas fica aqui mais um dia e amanhã você volta. E então, durante esse ficar mais um dia, Davi embriaga Urias e fala: vai para sua casa. E Urias não vai. Até Urias embriagado foi mais sábio do que Davi o sóbrio. Escutou? Até Urias embriagado foi mais sábio do que Davi sóbrio. Urias volta para a guerra. Mas antes dele voltar, Davi dá uma carta onde Urias carrega a sua própria sentença de morte. Onde diz que nessa carta Urias deve se colocar à frente do batalhão, pois ele era responsável pela retaguarda e não estava preparado para frente. Então, quando Urias é colocado para frente, todo o exército se retira e Urias morre pela nação. Urias morre pelo seu Deus. Então Davi pensou:
Tudo certo, tudo bem. Toma aqui, já resolvi meu problema. Passou o tempo de luto da mulher, foi lá Davi e tomou ela por esposa. Betseba. Então são passados 9 meses, Davi recebe um filho de Betseba. E alguns dias depois chega o profeta Natan em sua casa e fala: ô meu amigo Davi, salve rei, como é que você tá? Davi então ele olha para Natan e fala: que isso meu amigo, que presente é eu ter você aqui. E então Natan fala bem assim: meu caro amigo Davi, eu tenho uma história para te contar. Aí ele fala: diga meu profeta, homem do servo de Deus enviado por Deus. E então Natan fala: Davi, imagine uma seguinte cena. Fiquei sabendo dessa história e queria te contar. Mas imagine uma cena onde tem um homem que tem tudo. Ele tem todas as ovelhas, todos os bois que ele poderia ter. Ele tem dos mais ricos, dos mais feios, dos mais lindos. Ele tem tudo que ele poderia ter, cavalos, camelos, tudo. Mas ele tem um vizinho, esse vizinho tem apenas uma ovelhinha. E essa ovelhinha ele dedica a vida a ela. Ele cuida dela, dorme nos colos dela. É tratada como filha, brinca com seus filhos, essa ovelhinha. Até que certo dia chega um visitante na casa desse homem rico. E esse homem rico pega a ovelha de seu vizinho e mata para oferecer comida para o visitante. Davi então, a Bíblia relata que ele estava sentado no seu trono, ele levanta e fala: que absurdo! Que coisa é esta? Esse cara deve morrer. E depois que ele morrer, pega 4 ovelhas dele e dá para o que não tem nada. Em meio à fúria, Natan olha para os olhos de Davi e fala: Davi, esse homem é você. E então Davi imagina colocando a mão na sua cabeça e começando a refletir tudo o que fez. Ele estava cego com o seu pecado, ele não estava enxergando o seu erro. E então Natan começa a falar: você, Davi, pegou a mulher de Urias, o Hitita. Eu te dei tudo, o Senhor de Israel diz. Eu te dei tudo, te dei palácio, te dei prazeres, te dei bens. E se fosse possível, se não fosse necessário, eu te dava mais. Mas você foi lá e desonrou o meu nome. Davi fala: pequei contra o Senhor. Davi nesse momento ele fala: pequei contra o Senhor. Então Natan olha para ele e fala: você mesmo pecou, mas Deus te perdoou, Davi. Não precisa se preocupar, você está perdoado. Mas como você mesmo disse, esse filho seu irá morrer. E depois 4 irão morrer também. E então o filho de Davi, ele fica doente, muito forte a doença que ele pega. E então Davi jejua, ora, faz oração. Davi não dorme mais, ele dorme no chão. Se humilha perante Deus, chora, clama. Mas depois de 7 dias o filho dele morre. É dito na Bíblia em que os soldados, na hora de contar a notícia para Davi, eles cochicharam entre si falando o seguinte: durante quanto tempo ele estava vivo, esse filho de Davi estava orando, estava jejuando. Imagina agora que ele vai morrer, o que Davi vai fazer? Vai ficar louco. Davi então, percebendo os cochichos entre os soldados, ele pergunta: meu filho morreu? E os soldados dizem sim. Então o que Davi faz? Chora mais? Ora mais? Não, ele se levanta, veste uma roupa limpa, bate com a poeira, toma um banho, vai comer e senta em seu trono. Os soldados ficam assim relutantes com a situação e falam: ué, você estava jejuando, estava chorando e agora está fazendo mais nada depois que ele morreu? Davi falou o seguinte: meus amigos, eu aceitei a resposta de Deus. Enquanto ele ainda tinha a chance, eu estava orando. Talvez eu pensava que Deus poderia ter compaixão de mim e colocar eu no lugar de meu filho. Mas agora que Deus já deu sua sentença, não tem como eu tirar ele do mundo dos mortos. Não tem como eu trazer de volta à vida. Depois então, Davi consola a sua amada Betseba. E depois de um certo tempo, ele lhe dá um outro filho. E esse filho se chama, alguém sabe? Salomão. Natan então pega essa criança pelos braços e fala:
Deus se agradou deste homem. E na Bíblia até diz que Natan deu outro nome para ele. Olha só que legal. Deixa eu procurar aqui. Poxa, eu não anotei. Vacilo meu, ó. Vou ficar devendo essa para vocês. Mas então Natan dá outro filho porque diz que desse o Senhor se agradou. Meus irmãos, vocês sabem quanto tempo passou desde a morte de Urias até o arrependimento de Davi? 11 para 12 meses. Porque é o tempo da mulher conceder a luz, é o tempo dela se purificar, é o tempo de Urias ter morrido, de voltar para a guerra, dar um período de 11, 12 meses. 11, 12 meses sem Davi se arrepender do seu erro. Davi cria durante tempo Salmos 32, onde ele fala e sente angústia e fala que os seus ossos estão roendo, os seus ossos estão gemendo, porque tem uma angústia dentro dele que não consegue suportar. Mas então, quando ele chora, ele clama perdão por Deus, então ele escreve o Salmo 51, onde ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Meus irmãos e meus queridos amigos, talvez nós possamos ser que nem Davi. Nesse momento agora, a gente tem um pecado que só nós sabemos, que está lá dentro do nosso coração, um pecado que nós acariciamos e que nós ainda não se arrependemos. Nós só sentimos remorso, apenas sentimos a vontade de querer tirar esse pecado do corpo, mas não está lá e você não consegue desagarrar dele. Meu irmão, não faz mal chorar. Se isso está te incomodando, chore. Deus fala que os que choram reinarão o reino de Deus, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurado. Esse homem, depois de tudo que fez, ainda foi considerado segundo o coração de Deus. Mas como assim um homem que adulterou foi considerado segundo o coração de Deus? Porque, meus irmãos, quando nós perdoamos, quando nós próprios nos perdoamos, pedimos perdão para Deus, Deus nos perdoa e joga os nossos pecados no fundo do oceano. Ele esquece aquilo. Não que Deus é um problema de memória, mas é que para aquilo para ele não é mais importante. Ele sabe o que aconteceu, mas ele sabe que agora você é nova criatura. Depois disso, Davi nunca mais adulterou. Deus, ele reforma histórias. Deus pode reformar a minha e a sua história. Aí a gente tem o exemplo de uma irmã em que saiu da igreja e hoje ela está aqui, porque ela sabe que o lugar dela é onde? É aqui. Davi sabia que o seu lugar era na casa do Pai. Davi fala que se alegrava quando chamava ele para a casa do Senhor, para o templo adorá-lo. Quantos erros nós já fizemos? Somos humanos. Davi podia buscar Deus todos os dias. E olha só o que ele fez. E nós que às vezes não temos coragem de levantar e acordar pela manhã e fazer uma oração a Deus. Meros falhos e pecadores nós somos. Temos vários defeitos. Davi também tinha seus defeitos. Mas que possamos ser como Davi, que quando nós caímos, tiramos a venda dos nossos olhos e vimos que nós estamos perdoados. Deus nos resgata. Deus nos resgata. Davi se perdoou, se humilhou, chorou. Ele falou: obrigado, Deus, obrigado. Eu aceito as consequências. 1000 vezes melhor ter essas consequências do que não ter meus pecados perdoados. Meu querido e amado irmão, quero que você agora feche seus olhos e fazemos uma oração. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que já se passou. Muito obrigado pelos desafios da vida que foram passados e ultrapassados. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco todos os dias de nossa vida. Pai, nós somos meros e falhos, nós somos pecadores, nós somos bem mais inferiores que Davi, nós somos os piores pescadores que existem aqui nessa terra. Mas, Pai, eu te peço que o Senhor possa nos ajudar todo santo dia a mostrar o que nós estamos errando, mostrar os nossos erros, nossas falhas, que em nossa vida seja feita a Tua vontade.
Oh, Pai, por favor, nos ajude. Cada um aqui tem um pecado em que só Ele sabe, que a aparência dele não mostra, que as condutas dele aqui na igreja não mostram. Parece ser um servo fiel e um servo fiel e que clama para o Senhor, só que lá no fundo ele tem um pecado e que só Ele sabe. Pai, quantas vezes nós queríamos abandonar do seu caminho? Quantas vezes falhamos e erramos? Quantas vezes que nem criança nós choramos porque fizemos algo de errado? Nos perdoe, Pai. Nos cuida, nos transforma. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do teu Filho Santo e amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, queremos agradecer aqui o João Gabriel, lá da igreja do Eldorado, filho do Kerry. E o Kerry pregou aqui esse ano, pregou aqui na igreja, né? E a gente convidou o jovem aqui para estar passando a mensagem na nossa quarta jovem, né? Que Deus abençoe, né, o ministério do menino. Vai fazer ainda 16 anos, tá? Vai fazer ainda, né? Ele já considera 16 anos. Queremos agradecer a todos pela presença, uma boa noite a todos, tá? E sábado estaremos aqui, tá bom? Pequeno grupo lá em casa, sexta-feira. Estão convidados. Uma boa noite a todos.